dando continuidade ao capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, as instruções dos Espíritos, a lei de amor. Faremos a leitura do item 9. Item 9. O amor é de essência divina e desde o primeiro até o último possuis no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso tem por um ser, ou por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Disse eu, por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais. Espécies de misântropos se queixando da humanidade em geral, resistindo à tendência natural de sua alma, que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado do instinto. Mas, qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações, na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência. E ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais são ansiosas. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina. Porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sobre qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse, abre aspas, amai vosso próximo como a vós mesmos, fecha aspas. Ora, qual é o limite do próximo? A família? A seita? A nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam e o vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. Não criais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede, a seu malgrado, ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas, filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João, o evangelista. A vós o sabeis que quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão essas doces palavras, abre aspas,
Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Fecha aspas. Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos. E vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Fenelon, em Bordeaux, 1861. E conosco aqui hoje, para nos auxiliar na reflexão do nosso estudo, nosso querido amigo Vicente Cardoso. A vocês que nos acompanham aqui presente, aos que nos acompanham também pelas redes sociais, eu desejo bons estudos, boas reflexões. Uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Aos nossos amigos internautas, boas-vindas ao canal desta casa. Este é um momento em que nós tivemos a oportunidade, nesta noite, de nos reencontrarmos aqui nesta casa. Essa casa de amor, essa casa de luz, essa grande oficina de trabalhos, essa pequena enfermaria. E aqui, as lições desta noite são as lições, provavelmente, do Evangelho segundo o Espiritismo, as mais belas lições, porque ela fala do amor. Amor, essa palavrinha tão pequena que, se vocês invertê-la de trás para frente, quer dizer Roma. A palavra Roma, invertidamente, a gente chama de amor. Mas o amor não significa realmente a questão de Roma. O amor, para nós, ele tem um sentido mais amplo. Houve um momento em que Jesus se dirigiu a Pedro. Pedro, além de discípulo, era um apóstolo do Cristo. E, por sinal, de certa forma, muito próximo de Jesus. Certa feita, Jesus dirigiu a Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ai, Senhor, que é isso? Está duvidando de mim? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu já disse. Imagine só. Eu estou contigo há quanto tempo? Amo sim, Senhor. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez. Pedro, tu me amas? Senhor, como pode eu negar o Senhor, o amor? Então vá, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. Essa tentativa de Jesus com Pedro, fazendo com que ele pudesse, naquele momento ali, realçar, diante das suas reações emocionais, o sentimento do amor. Para ver se realmente Pedro teria a ideia do verdadeiro amor. E aí, Pedro, então, dirige a Jesus: Mestre, eu te amo desde a primeira vez que eu o vi até o presente momento. E aí, ficou nesse colóquio de Jesus com Pedro a demonstração que muitos de nós aqui hoje, nessa existência, figuremos na pessoa de Pedro. Nós somos verdadeiros Pedros, agora nesse momento. Quando uma situação nos é concitada, quando alguém nos reclama, quando alguém nos solicita o gesto do amor. Exemplos: quando nós faltamos com a tolerância com o marido, faltamos com a tolerância com a esposa, faltamos com a tolerância com os nossos filhos. Quantas vezes a gente é concitado quando o questionamento nos pergunta:
nós amamos realmente o nosso próximo? Quantas vezes, na falta do sentimento de piedade, o sentimento de carinho, o sentimento de amor pela outra pessoa, a gente é questionado se realmente nós amamos. Porque hoje está muito mais fácil dizer o seguinte, que nós amássemos do verbo amar, e não amassássemos do verbo amassar. Hoje é comum a gente, uma vida amassando as pessoas. Nós estamos vivendo um momento agora na humanidade que se chama a grande regeneração social, predita por Deus. E são chegados os tempos em que essa grande regeneração vai estabelecer. Estamos vivendo um momento de conflitos que nascem dentro do reduto doméstico, conflitos que nascem entre os cônjuges, os filhos, os pais, conflitos que nascem na pequena república, na célula máter da sociedade. Nós estamos vivendo esse amassar. Quantas vezes nós amassamos a esposa, amassamos o marido, amassamos nossos filhos, porque na verdade a gente ainda não descobriu a verdadeira essência, que é o sentimento de amar. Como a leitura foi muito bem elaborada, o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Jesus chegou e nos falou através de João, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Porque foi dito na antiga lei, odiarás o teu irmão. Eu, porém, vos digo o contrário, ama o teu irmão. Faça a ele todo o bem que você desejaria que ele lhe fizesse. Perdoa-lhe. Ore por ele. A gente não está conseguindo fazer nenhuma dessas coisas. Nós estamos vivendo um momento de uma verdadeira convulsão social, onde os nossos valores intrínsecos estão completamente invertidos. Hoje, para nós, o errado está certo. O certo está errado. Nós estamos vivendo inversão de valores, infelizmente. E Jesus, ele veio unicamente até nós há 2000 anos atrás, para nos ensinar o amor. Mais nada. A Bíblia, em todo o seu contexto do Antigo e Novo Testamento, a doutrina espírita, todas as religiões, estão para nós unicamente para ensinar somente o amor, mais nada. E nós não estamos conseguindo entender isso. Um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos ensino, ameis um aos outros, E a gente não descobriu isso até hoje. Então vejamos nós que o amigo Sócrates dizia que cada coisa destrói pelo próprio mal. Por exemplo, o ferro, ele se destrói pela ferrugem. O ferro oxida, enferruja e acaba se destruindo. Viram agora? Os alimentos, como se diz, eles na verdade, eles se perdem, deterioram. O próprio mal do alimento é ele apodrecer, decompor os seus elementos. Agora, o mal da alma são os vícios. Só que a alma, na verdade, ela não decompõe, como o ferro
que os alimentos. Mas a alma, ela tem a grande chance, ela tem a grande oportunidade de estar sempre se renovando, tirando a ferrugem, tirando as bactérias que o decompõem o alimento. A alma está sempre pronta à sua própria renovação. Então a alma não decompõe como os alimentos e como o próprio ferro. Porque a alma é a essência da obra de Deus, da criação. Imaginemos nós se a alma, como fosse o alimento e o ferro, se perdessem. Mas a alma não se perde. Porque a alma, o tempo todo, ela tem a condição de poder, os seus vícios, ser trabalhado. E um dos maiores vícios que nós temos é os chamados vícios da alma, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade. 3 grandes inimigos que nós trazemos dentro de nós. Eu digo para vocês, a dificuldade que eu tenho e que vocês também possuem é de vencer a si mesmo. Jesus falou assim: reconciliai com teu semelhante enquanto estás a caminho com ele. E o semelhante, que diz para a gente, na verdade, é só voltar para dentro da gente mesmo, a gente vai ver o que assemelha com a gente. Eu, por exemplo, estou aqui agora na frente, na tribuna espírita. Eu pergunto a vocês, o que eu me assemelho? O que parece comigo? O que é a fachada que aqui me encontra aqui agora? Porque eu sou 3 pessoas. Eu sou a pessoa que vocês acham que eu sou e que eu não sou. Não pensem de mim o que eu sou, que eu não sou o que vocês pensam, não. Eu sou a segunda pessoa que eu acho que eu sou, que eu também não sou. Mas eu estou a pessoa. Porque nós não somos, nós estamos. Viu agora? Somente Deus é. Nós não somos. Eu não sou Vicente, eu estou Vicente. Viu? E se nós estamos, por que nós não podemos nos aperfeiçoar? Porque se nós fôssemos, não precisava evolução. Para que vocês estariam aqui agora me ouvindo, perdendo tempo? Se nós fôssemos. Mas como nós não somos, nós estamos, a gente se percebe que nós precisamos nos aperfeiçoar. Buscarmos a melhora, digamos assim, de que nós temos que nos aperfeiçoar a cada dia que passa. Então, o amor, existe 3 formas de amor. Mas como 3 formas de amor? O amor entre os astros, entre os planetas, os sóis, as estrelas, chama-se gravitação universal. O amor que existe entre a matéria que compõe esta mesa, a matéria que compõe o nosso corpo físico, o amor manifesta ali, nos átomos, nas moléculas do nosso corpo físico, chama-se força de coesão. E entre nós, as almas, a manifestação do amor é através do afeto, a afeição. O que há entre nós é afeição, afetividade. E essa afetividade é justamente a manifestação do chamado o amor ágape. O amor ágape é a caridade, é o amor altruísta, é o amor incondicional, é o amor paternal, maneira que Deus ama toda a humanidade. Então o amor ágape é o amor que Deus tem por nós, é o amor que Jesus Cristo demonstrou para todos nós há 2000 anos atrás. Ele deu a própria vida por nós.
dando o maior gesto de amor, morrendo no madeiro por nós mesmos. É o chamado amor ágape. É o amor altruísta. É o amor maior, a manifestação do amor incondicional. E Jesus nos ama de forma incondicional. Jesus me ama do jeito que eu estou. Ele ama cada um de vocês do modo que vocês se encontram. Ele não nos condicionou em hora nenhuma o amor. Hora nenhuma. Então o amor de Jesus é essa manifestação do amor ágape. Mas o amor também, existe um amor chamado o amor eros, que é um pouco diferente. Representa a parte consciente do amor, que é uma pessoa que sente por outra, a atração sentimental de um para o outro. Quando nós sentimos um pelo outro, aquela atração é o amor na manifestação eros. E esta é uma grande manifestação quando numa vida conjugal, como numa vida de duas pessoas que se amam, num ato sexual. Quando você tem para com o outro a troca pelo ato sexual, a afetividade. Porque os espíritos, pergunta 200 do livro dos Espíritos, os espíritos são assexuados. O espírito não tem sexo. Eu estou hoje no gênero masculino. Talvez ontem, numa outra existência, eu estava no gênero feminino. E assim nós invertemos a cada nova existência no gênero. Mas por que a gente pode? É porque o espírito não tem sexo. O espírito não é masculino e nem feminino. Ele é assexuado. Interessante, né? Mas eu estou hoje no gênero masculino. Amanhã eu posso estar no gênero feminino. Por quê? Porque estando hoje eu no gênero masculino, eu vou poder experimentar, eu vou poder viver, eu vou poder estar numa condição de estabelecer para com todos em redor de mim uma relação mais de quê? De racionalidade. Porque o homem espontaneamente, naturalmente, ele age instantaneamente mais pelo raciocínio. Isso não quer dizer que as mulheres não são racionais. Espera aí. Eu não falei que as mulheres são burras. Espera aí, não põe na minha boca isso não. Eu não terminei a fala ainda. As mulheres, que é o gênero feminino, espontaneamente, instantaneamente, elas agem sentimentalmente, afetivamente. Não, bem, peraí. O homem já acabou, já quer quebrar, já quer chutar. O negócio com ele é na lata. A mulher é o jeitinho, é o carinho, é o aconchego, é o ombro, é o colo. Muitas vezes nós perdemos o colo da mãe, né? Porque depois do casamento, depois da vida conjugal, a gente perde o colo da mãe. Quantas vezes numa relação de um casal, de um cônjuge, a própria esposa, que é o ombro, ainda oferece o colo. Quantas vezes eu preciso do colo? Mas a outra também, o outro lado, né? A parceira, ela também precisa do colo. E assim, o amor eros é justamente aquele momento que você vê no outro a atração física primeiro. Você olha para ela, que formosura, que beleza, que obra-prima de Deus. Muitas vezes o julgamento do homem, né? Porque analisa muitas das vezes a formosura da mulher.
Mas a mulher também, por seu lado, nossa, que saradão, que beleza, olha só, olha o físico dele. Isso é a manifestação do amor eros. É a chamada sensualidade. Eu não falei sexualidade, não, falei sensualidade. É comum. A minha esposa fala assim: você gosta demais de olhar para as mulheres? Você gosta? Tem algum problema? Tem algum problema? Aí eu vou andar na rua, é assim, ó. Mas você olha demais. A obra-prima de Deus você não vai olhar? Você não olha para os homens? Não, boba, você que não olha para os homens. Porque a mesma atitude que a gente tem na relação do amor eros, que é justamente a manifestação da sensualidade, que você bate o olho na outra pessoa e bota em você um sentimento de quê? De afeto. Paulo de Tarso aos Romanos, ele dizia o seguinte, que o amor, ele não esgota no ato sexual, mas o amor faz parte do ato sexual. Porque o ato sexual é justamente, não é chamada, digamos assim, aquele momento da atitude do ato sexual, ele é sublime. Porque não são os corpos que relacionam precisamente no ato sexual. No ato sexual são as almas que se relacionam, através do corpo. Então, a conjunção carnal pelo ato sexual é muito mais sublime, que é justamente a manifestação do afeto. Porque na conjunção sexual há uma troca energética, que parte do centro de força cardíaco, onde está o nosso centro de força dos sentimentos. Então, naquele momento ali, há uma permuta de energias. Você satisfaz a parceira satisfaz a você, na permuta, mas essa mesma energia que você troca no ato sexual, é a mesma energia que você gasta tocando um violão, cantando, é a mesma energia que você pinta um quadro, é a mesma energia que os passistas vão daqui a pouco na Câmara de Paz transmitir a vocês. É a mesma energia. Viu? Porque é justamente a manifestação do amor. E aqui, o amor philos é a terceira manifestação do amor. O que é o amor philos? É o amor da amizade. Sabe aquela amizade que você adota ao conhecer uma pessoa, ao fazer parte da vida, da convivência e às vezes até da conivência com a outra pessoa? É chamado o amor philos, que é o amor da amizade, é o amor da boa convivência, é o amor de você estar em lugares, convivendo com pessoas, numa sensação de alegria, mas também é um amor incondicional. Sabe aquela amiga que você tem? Sabe aquele amigo que você tem e que você gosta de estar sempre perto dele, perto dela? É a manifestação do amor philos. É o amor da amizade, da convivência, da parceria. A gente vê pessoas andando pelas ruas da cidade de mãos dadas. E quantas vezes o nosso julgamento é o pior deles? Às vezes, o amor philos, ele é tão forte, que o afeto entre as pessoas pela amizade é tão grande, as pessoas se abraçam. Eu sempre falo o seguinte: tem problema duas mulheres se beijarem? Eu não vejo problema nenhum. Tem problema dois homens se beijarem? Eu, por exemplo, não posso beijar meu filho, Albert. Não tem problema.
A gente é cheio de preconceitos, certo? Às vezes atitudes homofóbicas. E nós não podemos ter essa atitude, porque há entre as pessoas, além da sensualidade, existe a sexualidade, que é diferente da sensualidade. A sexualidade é a relação de alma para alma, através do afeto, através do carinho. Então, na pergunta 200 do livro dos Espíritos, perguntou se os espíritos têm sexo. A resposta foi dúbia. Não, como entendeis, vírgula, mas entre eles existe o quê? Uma permuta afetiva, uma troca de sentimentos, amor. A pergunta é dúbia. Não como entendeis, porque sexo, no conhecimento normal, é a genitália, é os órgãos sexuais, é a parte fisiológica do corpo. Só que para a espiritualidade, segundo André Luiz e o próprio Emmanuel, a sexualidade é a manifestação afetiva das almas. Os espíritos no mundo espiritual não relacionam sexualmente como nós relacionamos aqui na Terra. Mas entre eles há uma permuta de afeições, de afeto, de amor, uma troca de sentimentos de um para com o outro. E é tão forte que se prende as pessoas, essa manifestação. E aí a gente passa a observar uma coisa que está aqui na nossa expressão que nós buscamos no livro de André Luiz, no nosso lar, quando ele nos comenta para a gente que a alma em si apenas se nutre de amor. A alma. Ele fala assim: tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais envolvido e ser criado, mais sutil é o processo dessa alimentação. O verme no subsolo do planeta nutre essencialmente da terra. Olha só, a criança sugando o seio materno se nutre. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar, que lhe é próprio, e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos das substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que intensifica a ascensão espiritual. Então, entre os espíritos, eles não comem como nós comemos, porque eles não têm corpo físico, que precisa de carboidratos, de proteínas. Mas, entre eles, existe a alimentação fluídica, os fluidos do mundo espiritual, que eles aspiram, certo? E de que eles inoculam. Então, quer dizer, eles doam, mas eles também inoculam, recebem. E aí, ele fala assim: não esquecemos, todavia, a questão dos veículos, que é dos corpos. Acrescentou a senhora Laura, porque o fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e sem ele nós não teríamos a própria existência. Então, esse momento aqui agora é a manifestação do amor ágape, o amor de Deus para com as suas criaturas. Porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. Ele tem por nós um grande amor. E é interessante que Paulo de Tarso chegou através das suas cartas aos Coríntios e falou: podemos possuir a linguagem dos homens, a linguagem dos anjos, de nada me valerá se eu não tiver o amor. Serei como bronze que ressoa, símbolo que retine.
Eu posso pegar toda a minha riqueza e distribuir a toda a pobreza. Eu posso pegar o meu corpo e queimar. De nada me valerá se eu não possuir o amor. E na carta dele aos Coríntios ele termina assim: 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Das 3, a maior é o amor. E isto é a minha dificuldade, é a nossa dificuldade. O mundo não se ama. O Oriente Médio, aqui agora, nesse presente momento, nessa mesma hora nossa, aqui agora, vive um conflito de uma violência exacerbada, de um ódio ferrenho, porque paira no ar o ódio. O ódio é ausência de amor. O ódio é quando você toma veneno e quer que o outro morra. E Jesus chegou aqui e falou, no antigo mandamento, que é lá do judaísmo, dizia que nós deveríamos o quê? Pegar aquela pessoa que roubava da gente e espancá-la. Se pudesse, e se pegasse a sua mulher em adultério, levasse essa para a praça e apedrejava. Que nós fizéssemos com o nosso próximo o que ele faz com a gente. Se alguém roubasse um jumento, você fosse lá e espancasse ele. Aí chega: um novo mandamento vos dou, eu vos ensino. Amarás o teu inimigo, farás a ele todo o bem que você gostaria que ele lhe fizesse. Gente, é se colocar no lugar do outro. Quantas vezes a gente não quer estar no lugar do outro? Trem bom, tomar que sofra bastante. Eu vou te perdoar, mas você não... não, peraí, é incondicional. Tem que ser o amor incondicional. Não, eu te perdoo, mas se você... Não, aí já agora não valeu, não. Você está condicionando o perdão. Eu vou te perdoar, mas não passa na minha frente, não, porque eu te atropelo. Meu marido, eu vou te perdoar, mas eu falo uma coisa para você: se você fizer de novo, não vai ter jeito, não. Não vai escapar. Esse é o amor condicional. O amor tem que ser incondicional, porque o amor exige a contrapartida, que é o perdão. E na frase final nossa aqui, é a pergunta 889 do Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? A resposta dos Espíritos foi: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do outro, perdão das ofensas. Não é beneficência, é benevolência. A beneficência é você dar alguma coisa. A benevolência é você dar de si. Eu posso chegar aqui e falar: só serve, Bebiana, está aqui um cheque, 10 mil reais, compra o alimento para o mês todo, para a distribuição no final do mês. Isso chama-se dar. Agora, dar-se é dar de si. A benevolência é dar de si. A indulgência é você aceitar a outra pessoa do jeitinho que ela está para você, porque nós estamos um para o outro. Eu falo para vocês, aceitar a outra pessoa do jeito que ela está não é fácil, não. E termina: perdão das ofensas. E o perdão não é dizer para você que eu te perdoo, não. O perdão é auto-perdão. Porque quem está com a mochila cheia sou eu, que estou exigindo perdão. Moço, é você que está com a mochila cheia. Então, pega essa mochila, descarregue ela, tira ela do ombro, porque ela está cheia de ódio, ressentimento, vingança, ódio, mágoas. Quer dizer, despojar.
e não está fácil. E o amor é o alimento da alma. É através do amor que Deus mantém todos os orbes, todos os planetas, todos os sóis do universo lá no espaço. É através do amor que toda a matéria está agregada. É através do amor de que nós devemos estar um para o outro, como nós gostaríamos que o outro estivesse para nós. Fazendo o outro, se colocando no lugar do outro, que a minha dificuldade é a nossa dificuldade. Então, meus amigos, esse é um momento em que a gente encerra dizendo para todos vocês que a nossa oração final aqui, agora, nessa casa, se reverta a favor da paz. Porque Ele chegou aqui há 2000 anos atrás e nos disse, antes de partir, certo? Nos colocou uma condição muito fácil. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. E o mundo não está em paz. Nós estamos em guerra entre os continentes, entre os países, entre os povos. Estamos em guerra no domicílio doméstico, em nosso reduto doméstico. Estamos em guerra, um com o outro, com os outros. E desse jeito a gente não vai chegar. Que nós possamos um pouco pensar que vale a pena amar. Que somente o amor existe. O ódio é provisório, o ódio é passageiro. O ódio é o amor que não chegou. Amemos um aos outros, como Ele, Pai Celestial, nos ama. Muita paz, muito amor para todos vocês. Obrigado.